Muito boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Você já ouviu falar sobre o fim do mundo? Você sabia que esse mundo vai ter um fim? Assim como a vida humana, que a criança nasce, cresce, se forma, trabalha, sonha, realiza sonhos, cresce e depois vai embora para a eternidade. Assim também é esse planeta chamado Terra que nós vivemos. Um dia ele será encerrado. Tem várias passagens bíblicas falando sobre isso. O apóstolo Pedro esclareceu sobre isso. O próprio profeta Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, se você ler o capítulo 7, você vai ver ele dizendo que o fim virá sobre os 4 cantos da terra. Mas nessa noite, nós vamos meditar em alguns sinais que Jesus, o próprio Cristo, o Filho do Deus bendito, o nosso Salvador, falou que aconteceriam e que quando esses sinais acontecessem, nós deveríamos levantar os nossos olhos para o céu, porque a nossa redenção estaria próxima, ou seja, que ele estaria às portas, prestes a voltar, quando acontecesse alguns sinais que nós vamos ler aqui nesta noite, capítulo 24, verso 1 por diante do Evangelho de Mateus. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo aqui é o antigo templo de Salomão, que fora destruído, fora reconstruído no tempo de Zorobabel, e depois estava bem assolado novamente, e foi ali reformado por Herodes. Herodes querendo agradar os judeus, querendo ter ali uma boa fama com os judeus, não porque ele temesse a Deus ou tivesse algum compromisso, não, mas querendo agradar os judeus, ele reformou o templo e deixou aquele templo muito lindo, umas estruturas lindas, um templo enorme, uma coisa muito bonita mesmo de se ver. E quando Jesus chega, então Jesus entra naquele templo, e numa feita que nós estamos lendo aqui, os discípulos chegam até Jesus e dizem: olha, Senhor, que pedras bem talhadas, que construção linda, olha que coisa tremenda. E Jesus, no verso 2 do capítulo 24, dá uma resposta inesperada aos discípulos. Olha o que ele diz. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, então, profetiza a destruição daquele templo. Aquele templo que tinha sido construído em nome de Deus e para a glória de Deus, agora a sua ruína está novamente sendo profetizada por Jesus. E por que Jesus está profetizando a queda do templo e a ruína de Israel? Porque, se você voltar um pouco atrás, você vai ver que em uma certa feita, Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, quando está vendo ali aquela cidade linda, tendo aquela visão panorâmica, olhando para Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados por Deus. Muitas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, para protegê-los, mas você não quiseste. Em verdade vos digo que a vossa casa ficará deserta. Então Jesus já tinha profetizado que Israel seria novamente destruído. Verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos e, em particular, perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Antes de prosseguir a leitura, nós precisamos entender que vinda de Jesus e fim do mundo são 2 temas distintos, porque a vinda de Jesus será bem antes do fim do mundo. Primeiro, haverá o arrebatamento da igreja, como eu falei no vídeo anterior, conforme Tessalônica, capítulo 4, verso 13 por diante, esclarece sobre o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja será antecedido pelo princípio das dores, os quais nós estamos lendo aqui nessa noite, no capítulo 24 de Mateus, eles são bem esclarecidos. E nós vamos ver que, na verdade, nós já estamos vivendo o princípio das dores. Então, o fim do mundo será depois que cumprir muitas coisas. Haverá ainda um governo milenar de Cristo sobre a terra, reinando a partir de Israel. Israel ainda será a capital mundial religiosa. Muitas profecias boas que Deus
falou sobre Israel que não foi cumprido, ainda se cumprirá. Ainda haverá o reino milenar de Cristo antes do fim do mundo, antes de encerrar a história humana nessa terra, e Deus fará tudo novo, conforme o próprio profeta Isaías profetizou, que Deus disse: eis que farei novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora, o arrebatamento da igreja será antecedido por alguns sinais, que nós vamos ver aqui nessa noite. Então os discípulos perguntam: quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus diz o quê? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, dizendo: eu sou o Cristo. Falsos cristos é um dos sinais da volta de Jesus. Isso não para de surgir. Sempre tem um novo líder religioso se achando um deus ou um semideus, ou alguém especial que, para as pessoas serem salvas, depende realmente dele, fora aqueles loucos possuídos por demônios que se intitula o próprio Cristo. No Brasil tem um, pelo menos, que eu conheço, e em vários outros países tem também pessoas possuídas por demônios que se declaram ser o Cristo, falsos profetas. Verso 6: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, quer dizer, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, guerra e rumores de guerra, isso é apenas coisas que fazem parte do princípio das dores, mas ainda não é o fim, como está acontecendo agora no momento, essa grande guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas Jesus está dizendo: ainda não é o fim, tem outros sinais. E continuando aqui, verso 7: se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos, fome em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, prezados, você que entende, que crê na palavra de Deus, sabe que a nossa vida ela é sustentada pela palavra de Deus. Você sabia que até mesmo a vida do ímpio, a vida dos que não creem, ou a vida daqueles religiosos bitolados que não entendem nada com nada e falam muitas coisas absurdas e ensinam heresias aos homens, toda a vida dessas pessoas estão na mão de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. E isso que está acontecendo atualmente, tudo isso são apenas o princípio das dores. Nós já estamos passando pelo princípio das dores. A terra, ela já está gemendo como uma mulher quando está com dores de parto. A terra está gemendo, a natureza está clamando, tudo está mostrando que Jesus está para voltar. E Jesus disse que serão bem-aventurados, que é o mesmo que felizes, aqueles que, quando ele voltar, forem encontrados trabalhando para Deus. Trabalhar para Deus é fazer a vontade de Deus. Não é simplesmente ser um religioso ou ir em alguma igreja. É algo além disso. É fazer a vontade de Deus, obedecer o Evangelho de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus. E, ainda que somos todos pecadores, mas a pessoa que trabalha para Deus, ela se esforça em todos os momentos para renunciar ao seu eu, renunciar às coisas erradas, o pecado, e servir ao Senhor com alegria. Porque Jesus, ele está voltando. Princípio das dores já estamos vivendo. Verso 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já está acontecendo em muitos países. Há países, eu vou citar apenas um, mas tem vários. Por exemplo, a Coreia do Norte, que se você for encontrado com um exemplar da Bíblia, ainda que na sua casa, ou orando ao Deus Criador, ou adorando a qualquer divindade, mesmo que não seja o Criador, que não seja o ditador ou o pai do ditador que faleceu, você é condenado à morte. Muitos cristãos estão lá presos em campos de trabalhos forçados, e outros foram assassinados apenas por ter sido descoberto que eles não adoravam o ditador e sim ao Deus Criador. Então, já em muitos países, já somos odiados e perseguidos e até mortos por causa do Evangelho. Continuando aqui a nossa leitura, verso 10: nesse tempo muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O ódio está espalhado também por aí afora como nunca. É pai matando filho, filho matando pai, e as pessoas já não se entendem, não se amam mais. São sinais de que Jesus está para voltar, para pôr ordem nessa humanidade. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo nós vamos continuar nesse tema. Nós vamos falar um pouco sobre falsos profetas, multiplicação da iniquidade e o evangelho do reino sendo pregado em todo o mundo. Que Deus te abençoe e continue ouvindo a palavra de Deus, porque você é um bem-aventurado.